Você pode ter pernas e braços fortes, porém, se o seu core, seu abdômen for fraco, você está construindo em cima de areia. Fala, meus atletas! Eu sou o Ricardo, fisiologista, sou treinador e hoje falaremos do pilar 2 do treinamento base método RF. O pilar 2 são exercícios que enfatizam a região do core, região do abdômen, região do centro de força. Então, iremos abordar o core, o abdômen, neste presente treino. No treino anterior, no vídeo anterior, nós abordamos o primeiro pilar, que era a mobilidade e a flexibilidade. Eu falei a importância de você ter uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade para que você possa ter uma boa amplitude de movimento. Porém, os exercícios do segundo pilar, de core, de abdômen, fazem com que você tenha uma estabilidade agora para executar os mais diversos exercícios, tanto para membros superiores quanto para membros inferiores. Assim, quando falamos do core, para muitos pode ser óbvio, mas tem pessoas que ainda têm dúvida em relação ao core. O core é o músculo? O core é o abdômen? O que de fato é o core? Então, resumindo, o core é um termo, é uma expressão, uma palavra que nós utilizamos, pegamos, retiramos, extraímos do inglês e adotamos na nossa língua portuguesa para se referir a uma região do corpo. Essa região do corpo é a região central, tanto que core em inglês é núcleo, é essencial. O significado ao pé da letra. Então, o que envolve o core? Quando você realiza um abdominal, um exercício de abdômen, você está, por exemplo, abdominal supra, aquele exercício que você deita tentando aproximar o seu peito, por exemplo, da sua coxa. Você usa, sobretudo, o reto abdominal. É claro que você usa todo o conjunto de músculos envolvido nessa região central. Mas quando você quer destacar o reto abdominal, você está treinando o core. Quando você treina, por exemplo, os abdominais com rotação ou as flexões lateral de tronco para dar ênfase nos oblíquos, você está treinando o core. Quando você realiza, por exemplo, as pranchas horizontais, pranchas laterais, embora você trabalhe reto, oblíquo, isometria, você trabalha o transverso, ou seja, você trabalha todos os grupos musculares. Então não tem como você dissociar, quando você realiza core, você dissociar músculos, você dá ênfase maior ou menor para um músculo específico, mas você estará trabalhando todo o conjunto. Então você trabalha reto, conforme eu disse, oblíquos, transverso abdominal, os músculos lombares são músculos estabilizadores também, o próprio glúteo que tem a finalidade, realiza movimentos de extensão de coxa, de abertura de coxa, mas você também usa o glúteo para realizar a estabilização. Além do quadril, por exemplo, quando você faz uma prancha, você, embora esteja trabalhando o core, o seu núcleo, você também, de alguma maneira, trabalha o quadril na sua forma isométrica. O que é forma isométrica? Da forma parada, você faz força sem movimento. O assoalho pélvico, que são músculos envolvidos nas nossas necessidades fisiológicas. Então, quando se fala em core, na realidade é todo esse conjunto muscular. Então, quando você realiza os mais diversos exercícios, você tem a necessidade de realizar uma estabilização, um agachamento, você tem que estabilizar a região do core, você tem que contrair para ter um bom equilíbrio. Quando você realiza um supino, por exemplo, você tem que estabilizar a região do core, a região abdominal, para conseguir realizar aquele exercício com êxito. Além dessa função de estabilidade, o core tem outras funções, que, por exemplo, a transferência de força. Vou dar um exemplo prático. Quando você realiza, por exemplo, um levantamento terra, você vai retirar a barra do chão e colocar a barra na coxa. Você transferiu força do chão até a coxa, trazendo essa barra. Ou mesmo no levantamento de peso olímpico, no qual você retira a barra do chão e eleva para cima da cabeça. Ou mesmo quando você está viajando, você pega a mala lá dentro do seu guarda-roupa, pega essa mala, coloca a roupa dentro, pega essa mala, coloca no ônibus na parte superior ou coloca no avião na parte superior. Então você realiza transferências de força. Então você precisa, nesses momentos, ter um core, uma região abdominal forte, porque você, a depender do movimento que você execute, se você tiver uma instabilidade nessa região, você pode gerar lesões na sua região lombar por fraqueza, por instabilidade da coluna lombar. E conforme eu disse, o core ajuda a proteger, então, essa coluna lombar, porque gera uma maior estabilidade. Gera uma maior estabilidade, você, de alguma maneira, consegue realizar os movimentos com uma maior qualidade.
conforme eu até descrevi aqui por último, que você realiza transferências tanto de força como também transferências de movimento. Por exemplo, quando você está correndo, você realiza passos, então você transfere a sua massa, o seu corpo, de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, ou mesmo os esportes no qual você realiza deslocamentos laterais, você está transferindo de um ponto para o outro. Então você tem que transferir esse corpo com uma certa estabilidade. Então se você tem um core fraco, você, de alguma maneira, poderá ter prejuízos do ponto de vista de estabilização. E esses prejuízos de estabilidade faz com que você sofra do ponto de vista articular. Você pode ter riscos de lesões articulares. Também a melhora da postura, conforme eu disse. Se você tem uma boa estabilização de core, consequentemente você vai conseguir manter a sua coluna toda bem alinhada. Uma pessoa que tem fraqueza de core pode, por exemplo, ter um aumento da lordose lombar, uma hiperlordose, provocado por uma má postura, ou mesmo o aumento da cifose torácica, ou seja, você pode ter uma hipercifose em função de uma baixa estabilização de core. Então, o core, conforme eu digo, não é apenas... a gente não pode pensar em treinar essa região de core, de abdômen, apenas pelo aspecto estético, embora seja muito bonito, um abdômen bem definido do ponto de vista estético. Tudo bem, pode treinar com essa finalidade, porém, a principal finalidade é a função, a importância que é de ter um core bem forte, justamente para que você possa realizar as suas transferências de força, tanto no exercício quanto no dia a dia, ou mesmo um melhor desenvolvimento dos seus movimentos do dia a dia. Então, olha a importância que é realizar esse pilar de core no seu treino. Além dessa função de estabilidade, o core tem outras funções, que, por exemplo, a transferência de força. Vou dar um exemplo prático. Quando você realiza, por exemplo, um levantamento terra, você vai retirar a barra do chão e colocar a barra na coxa. Você transferiu força do chão até a coxa, trazendo essa barra. Ou mesmo no levantamento de peso olímpico, no qual você retira a barra do chão e eleva para cima da cabeça. Ou mesmo quando você está viajando, você pega a mala lá dentro do seu guarda-roupa, pega essa mala, coloca a roupa dentro, pega essa mala, coloca no ônibus na parte superior ou coloca no avião na parte superior. Então você realiza transferências de força. Então você precisa, nesses momentos, ter um core, uma região abdominal forte, porque você, a depender do movimento que você execute, se você tiver uma instabilidade nessa região, você pode gerar lesões na sua região lombar por fraqueza, por instabilidade da coluna lombar. E conforme eu disse, o core ajuda a proteger, então, essa coluna lombar, porque gera uma maior estabilidade. Tendo maior estabilidade, você, de alguma maneira, consegue realizar os movimentos com uma maior qualidade. Conforme eu até descrevi aqui por último, que você realiza transferências tanto de força como também transferências de movimento. Por exemplo, quando você está correndo, você realiza passos, então você transfere a sua massa, o seu corpo, de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, ou mesmo os esportes no qual você realiza deslocamentos laterais, você está transferindo de um ponto para o outro. Então você tem que transferir esse corpo com uma certa estabilidade. Então se você tem um core fraco, você, de alguma maneira, poderá ter prejuízos do ponto de vista de estabilização. E esses prejuízos de estabilidade faz com que você sofra do ponto de vista articular. Você pode ter riscos de lesões articulares. Também a melhora da postura, conforme eu disse. Se você tem uma boa estabilização de core, consequentemente você vai conseguir manter a sua coluna toda bem alinhada. Uma pessoa que tem fraqueza de core pode, por exemplo, ter um aumento da lordose lombar, uma hiperlordose, provocado por uma má postura, ou mesmo o aumento da cifose torácica, ou seja, você pode ter uma hipercifose em função de uma baixa estabilização de core. Então, o core, conforme eu digo, não é apenas... a gente não pode pensar em treinar essa região de core, de abdômen, apenas pelo aspecto estético, embora seja muito bonito, um abdômen bem definido do ponto de vista estético. Tudo bem, pode treinar com essa finalidade, porém, a principal finalidade é a função, a importância que é de ter um core bem forte, justamente para que você possa realizar as suas
transferências de força, tanto no exercício quanto no dia a dia, ou mesmo um melhor desenvolvimento dos seus movimentos do dia a dia. Então, olha a importância que é realizar esse pilar de core no seu treino. Um exemplo prático de instabilidade, fraqueza de core, é o que eu irei aqui apresentar a você no agachamento com a barra. Uma pessoa que tem um core fraco, o que acontece? Durante o movimento de descida, ele tende a ficar movimentando a barra. Isso porque a coluna, de alguma maneira, não se sustenta durante a descida. E isso, de alguma maneira, é o que pode prejudicar a sua coluna durante os exercícios, ou seja, essa falta de estabilidade, porque durante o exercício você tem que estabilizar da melhor maneira possível a sua coluna lombar. Então você não pode correr esse risco de lesionar a sua coluna. Então, uma vez que você tenha esse core, esse abdômen forte, todo esse grupamento muscular forte, você consegue agora realizar o agachamento com a maior estabilidade da carga. A carga vai movimentar, a coluna vai se manter estável durante o movimento, durante a flexão de quadril, e você vai conseguir realizar o exercício com essa estabilidade, dando uma maior ênfase justamente nos membros inferiores, protegendo assim a sua coluna durante o exercício. Então, por isso que é importante você realizar os exercícios de core, justamente para que você tenha uma boa estabilidade, tanto nos seus exercícios, nos seus movimentos durante os treinos, como também durante a vida. Então, eu vou te apresentar alguns exercícios que você pode introduzir no seu treino, para que você treine o seu core. A primeira coisa que você deve se atentar é em relação a você estar muito consciente. Tá consciente em relação ao que você está querendo com o exercício. Por exemplo, quando eu realizo uma prancha horizontal clássica, eu tenho a consciência de que eu vou dar ênfase na minha região abdominal, minha região de transverso. E para isso eu tenho que estar concentrado, mantendo a minha respiração, a minha postura sempre estável, o mais estável possível. Então eu começo pelo primeiro exercício mesmo, é a prancha. Como que eu vou realizar a prancha horizontal? Eu vou entrelaçar meus dedos e formar um triângulo aqui na frente do meu rosto, basicamente, formando esse triângulo, estendendo os meus joelhos e mantendo o meu quadril suspenso, exatamente bem alinhado, o máximo alinhado possível e estável. E assim, evidentemente, você pode fazer, deve realizar as progressões, para quem não consegue realizar por muito tempo, pode iniciar com 5 segundos, passando para 10 segundos, 20 segundos, ver com seu treinador, com seu instrutor na sua academia, ou se você não tiver instrução nenhuma, você pode realizar por conta própria, porém sempre muito atento se você tem ou não dor lombar. Se você tiver dor lombar, você deve limitar o tempo ou realizar de forma adaptada. Como que eu realizo a forma adaptada? Eu realizo de forma ajoelhada, eu tento manter a minha coluna toda estável, reto, pranchada, porém, olha, eu entrelacei meus dedos da mesma maneira e agora eu estou com o joelho apoiado, eu estou com o joelho, com a coxa numa posição diagonal, eu não estou com ela na perpendicular, eu não estou assim. Essa é uma maneira errada. Ou uma maneira que não é, aliás, não tão eficiente. A mais eficiente, quando você vai realizar de forma apoiada, com o joelho apoiado, é com a coxa na posição diagonal, porque você consegue gerar uma maior tensão na região abdominal, no músculo transverso abdominal, que é muito solicitado. O transverso abdominal é um músculo que forma um cinto aqui no abdômen. Então você pode tanto realizar a prancha horizontal, da forma clássica, ou mesmo dessa maneira adaptada. Um outro exercício que você pode fazer também é o dead bug, inseto morto. Como que é? Você irá deitar, mantendo toda a sua coluna bem apoiada no colchonete. Você irá suspender as pernas, formando um ângulo de 90 graus e estender os braços na perpendicular. Porém, iremos realizar agora de uma forma dinâmica, com o abdômen extremamente contraído, estável, com a cabeça bem apoiada no colchonete, com a máxima estabilização. Você pode adaptar no primeiro momento, apenas fazer essa posição, e à medida que você vai progredindo, melhorando, sentindo confiança, você já pode fazer de forma dinâmica. No primeiro momento, você pode apenas fazer esta flexão, esse movimento do braço para trás,
Você pode ir alternando. Então é uma primeira progressão. Uma segunda progressão é você fazer o movimento de perna, ou seja, essa extensão, esse abaixar da perna, mantendo a outra perna numa posição de 90 graus. Você pode inverter. Então isso aqui já é uma progressão. Agora de uma forma mais dinâmica, uma forma mais progredida, aí você vai fazer de forma cruzada. Por exemplo, eu vou descer a minha perna esquerda concomitante com o meu braço direito. E depois eu vou fazer o contrário. A minha perna direita com o meu braço esquerdo. Então, este exercício vai solicitar muito a sua região de core, vai ajudar a ativar, manter a estabilidade de quadril e de coxas. Então, é um excelente exercício que você pode introduzir, incorporar no seu pilar, no seu treino de core.